Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje você vai levar 10 dicas de livros que você lê rapidinho, você pode ler eles em um dia se você quiser ler em um dia, né? Mas são 10 indicações de leituras bem rápidas e de muita qualidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas quer essas e outras dicas sobre literatura, se inscreva, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Aqui, além de listas, a gente tem resenhas, a gente tem papos sobre livro, eu também tento trazer um pouco de teoria para vocês, então fica por aí que você vai se dar bem na literatura. Aqui a gente prioriza aquela leitura aprofundada, que você tira o máximo dos livros, aproveita melhor o potencial dos livros. Então fica aqui comigo, se inscreve, ativa o sininho, tá joia? Que você vai ser sempre muito bem-vindo. Então vamos à nossa lista sem enrolação, porque são 10 livros, eu não quero me estender demais. Minha primeira indicação para vocês é um livro que eu li recentemente, li em um dia, porque eu simplesmente não consegui largar, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Esse livro vai trazer a história de um cara que ele vai morrer, né? E a gente vai acompanhar as últimas horas, na verdade, desse cara, o que levou até esse assassinato ser cometido. Muito, muito interessante. Gabriel Garcia Marques, literatura latino-americana, e a gente fica preso nesse livro aqui do início até o fim. Realmente, assim, eu amei esse livro aqui, virou um dos favoritos da vida, para vocês terem uma ideia. Então, Crônica de uma Morte Anunciada, dá para você ler em um dia se você quiser, uma leitura bem rápida e muito boa. O próximo, não se assuste pelo tamanho, porque aqui tem 3 livros, na verdade, né? São as histórias de Sherlock Holmes. Eu vou indicar para vocês o romance dele, que é o primeiro romance de Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. Eu fiz recentemente um vídeo sobre Sherlock Holmes, né, com todas as obras dele em ordem cronológica, e eu vou indicar para vocês aqui hoje Um Estudo em Vermelho, porque é a primeira história de Sherlock Holmes. Então, é uma ótima forma de você começar, um livro bem rápido também. Romance policial, você fica querendo saber o que vai acontecer, então é sempre uma leitura muito rápida, muito interessante. É uma boa forma de você conhecer o Sherlock, e nesse livro ele vai conhecer o Watson. Então, o início mesmo de tudo é muito interessante. Leia também aqui Um Estudo em Vermelho. O próximo também, não se assuste com o tamanho do livro, porque tem 4 livros aqui, né? É a edição que eu tenho, então eu tenho que mostrar essa mesmo. Como eu indiquei a primeira história de Sherlock Holmes, eu vou indicar para vocês a primeira história, o primeiro romance, na verdade, escrito por Machado de Assis, que é Ressurreição. É a primeira história desse meu livro aqui, né? Eu tenho esse box aqui. E Ressurreição é o primeiro romance publicado pelo Machado de Assis, então vale a pena. É um romance muito simples, né? Você não vai ter dificuldade nenhuma de ler. É um romance da fase romântica, portanto, ele é um romance mais leve, né? Não tem aquela densidade toda lá dos livros do realismo, da fase realista de Machado. É uma boa porta de entrada, é uma forma de você também começar a ler Machado. Quem sabe você lendo esse primeiro romance, você anima a ler os outros romances em ordem cronológica. Eu fiz essa experiência e é muito boa. Então fica aqui mais uma dica para vocês, Ressurreição de Machado de Assis. Próximo livro que eu indico para vocês, que dá para você ler em um dia se você quiser, em algumas horas na verdade, é Bartleby, o Escriturário. Outro livro ágil, engraçado. Eu achei muito engraçado esse livro aqui. A narrativa do Herman Melville é muito engraçada. Então você vai ler numa tacada só mesmo esse livro. É a história de um cara que ele é o Bartleby, né? Que ele é contratado para ser copista. Só que tudo que o patrão dele pede, ele fala que ele prefere não fazer. E aí você tem que acompanhar aqui, né, para ver o desenvolvimento da história. É uma história que ela fala coisas diferentes para leitores diferentes. Então, falou uma coisa para mim, tem resenha. O que tiver resenha eu deixo linkado aqui, tá, gente? Mas talvez fale coisas diferentes para você, né? É um livro que você tem que pensar no final, assim, o que ele significou para você. É meio nonsense, sabe? Mas é muito legal, uma leitura muito divertida e também que vai te trazer muitas reflexões.
Próximo da lista é uma antologia do Carlos Drummond de Andrade, que é essa daqui, O Homem que Fazia Chover e Outras Histórias de Carlos Drummond de Andrade. Aqui você vai encontrar 19 histórias de Carlos Drummond e é um livro bem curtinho, tá vendo? Então você lê isso daqui voando mesmo e é muito interessante descobrir Carlos Drummond prosador, né? Ele escrevendo prosa. E são histórias muito incríveis, gente. Parece uma conversa, assim, entre mineiros. Eu sou mineira, ele era mineiro, né? Então, pra mim, soou como uma conversa, assim, com um conterrâneo meu. Muito gostoso, gente. Leiam. Se você nunca teve contato com a prosa de Carlos Drummond de Andrade, leia, porque é muito bom. Essa coleçãozinha aqui chama Boa Companhia. Tem livros ótimos, são ótimos livros para você ler em um dia, para você conhecer um autor, um gênero. Vale muito a pena. Eu tenho outros livros dessa coleção, mas eu resolvi trazer esse daqui para que vocês leiam a prosa de Carlos Drummond de Andrade. Próximo livro que eu indico para você é A Fera na Selva, do Henry James. Esse livro aqui, ele tem uma escrita um pouquinho mais densa, né? Mas nada que vai dificultar a sua leitura. Ele é um livro que traz também muitas reflexões. Ele é um livro muito filosófico no sentido do que você vai retirar desse texto aqui, né? A história de uma amizade entre um homem e uma mulher. Tem uma surpresa no final, né? Tem um mistério durante aqui a narrativa, então por tudo isso ele te mantém preso. Fora que o texto do Henry James é um texto muito bonito, eu pelo menos gosto muito da escrita dele, então é uma forma também de você ter contato com um autor assim incrível e também um livro que você vai ler rapidinho se você quiser. Esse daqui vai voar, porque você não vai conseguir largar esse livro aqui, eu te garanto, que é Lady Macbeth, do Distrito Mtsensk. É um livro do Leskov, né, Nikolai Leskov, então o russo, uma novela russa, que é inspirada em Macbeth, do Shakespeare, e vai trazer a história de uma mulher que ela tem um casamento horrível, só que ela vai se apaixonar por um outro cara e aí ela vai começar a cometer loucuras, ela vai sair da casinha mesmo por causa dessa paixão e coisas muito estapafúrdias acontecem aqui nessa narrativa. Tem um final que eu achei incrível, pelo menos é o tipo de final que eu gosto, e esse aqui vai te prender mesmo do início ao fim, porque as coisas vão acontecendo muito rapidamente, sabe? Mas tudo faz sentido, não é nada chutado, não. Mas é muito rápido, é uma narrativa muito ágil, que você de fato fica até sem fôlego. Eu até comentei na resenha que é aquele livro que você vai lendo e de repente quando acaba você pensa assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, sabe? Então acho que vocês vão gostar desse daqui também. Próximo livro que eu vou indicar para vocês é O Tradutor Cleptomaníaco, que é uma reunião de contos desse autor aqui, que é o Dejo Kostoyani. Eu não sei se fala assim o nome dele, eu tinha aprendido para fazer a resenha, mas agora eu já desaprendi como é que fala. É uma reunião de contos muito interessante, traz contos aqui muito diferentes, pelo menos daquilo que eu estava acostumada a ler. São contos que eles giram em torno do personagem Cornel Est, né? E tem um conto aqui que se chama O Manuscrito, que eu acho assim, é um dos meus contos preferidos, eu acho genial. É a história de uma pessoa que dá um manuscrito para um editor, que se eu não me engano, lê aquele manuscrito, só que o editor fica com preguiça, porque tudo que essa pessoa escreve é chato. Então ele fica enrolando a pessoa, e a pessoa encontra com ele e fala, e aí, leu? E ele mente que leu. Então ele precisa ficar enrolando para conversar sobre o livro com a pessoa. Então é muito legal todos esses contos aqui, mas principalmente esse conto do manuscrito. Tem outros aqui também que eu gostei bastante. Enfim, uma antologia aí de dica para vocês. Para finalizar, vou indicar mais 2 livrinhos aqui para vocês. Livrinhos no tamanho, mas livrões assim, qualidade, né? O primeiro deles é O Veredito e Na Colônia Penal do Kafka. Eu sei que tem gente que tem uma certa dificuldade em ler Kafka, porque ele é bem nonsense, né? Tem até um adjetivo próprio, né? Que são as narrativas kafkianas, que são aquelas narrativas caóticas, meio claustrofóbicas. Mas eu acho maravilhosa a escrita do Kafka. A forma como ele chega nos lugares, como ele chega na mensagem,
sabe? Eu acho muito original, é único mesmo, então eu recomendo que vocês leiam. E para começar, você pode começar, se você nunca leu o Kafka, né, com um livro curtinho dele. Esse daqui tem 2 novelas, né? Então é um livro bem curtinho mesmo, olha, que tem essas 2 histórias bem diferentes uma da outra. O Veredito é uma história um pouco mais truncada, né, que trata ali da relação com o pai, que era um problema na vida do Kafka. Então é um livro mais assim para você refletir, é uma história para você refletir um pouco mais. E a gente tem Na Colônia Penal, que já é aquela história bem claustrofóbica mesmo, que fala de uma máquina de tortura, então é uma leitura até mais ágil mesmo, mas é uma boa oportunidade de você conhecer 2 facetas do Kafka num livro só, bem curtinho, que você vai ler isso daqui em um dia tranquilamente, se você quiser. E por fim, o último livro que eu indico aqui, eu preciso indicar uma Agatha Christie, porque os livros dela são narrativas muito rápidas, né? E como eu falei do Sherlock Holmes, são romances policiais, são fáceis de ler, né? E são rápidos, porque você quer saber, né, o que vai acontecer, como que eles vão chegar ao final daquele caso. E hoje eu trouxe para indicar aqui para vocês A Maldição no Espelho, A Maldição do Espelho, que é um livro muito interessante, que eu fiquei muito intrigada quando eu estava lendo esse livro. Eu gosto muito da solução desses casos, porque o que acontece? A Agatha Christie tem tantos livros, né, que por mais que eu goste, né, da escrita dela, da fórmula que ela usa para escrever, que ela usava para escrever os livros, tem alguns finais que eu fico meio assim, tá, passa. Mas esse daqui é um final que eu achei bem condizente, eu gostei bastante do livro todo, então estou trazendo aqui para indicar para vocês A Maldição do Espelho, da nossa rainha do crime. Bom, gente, eu acho que eu fui bem rápida, né? Eu acho que eu bati o recorde, tentei não me prolongar muito, que só dar essas dicas aqui para vocês mesmo. Agora vocês peguem essa lista e façam o que vocês quiserem com ela, né? Espero que vocês aceitem as minhas sugestões. Se você tem dica de livro para ler rapidamente, para ler em um dia, me conta aqui nos comentários, porque às vezes a gente precisa de um livro assim, né? Para ler rapidinho, para passar na frente de outros, para dar uma descansada na cabeça. Então me indica aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Um beijo e até o próximo vídeo.